Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O rádio é notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a CPI. A CPI da Covid, a CPI do genocídio, a CPI que pode terminar em pizza ou pode resultar no impeachment do presidente da República. E esse é o principal assunto do dia. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi pedida por mais de 30 senadores, agora já conta com 33 assinaturas, e os senadores da República querem investigar a suposta omissão do governo federal no combate à pandemia da Covid-19, com foco no que aconteceu com a falta de oxigênio em Manaus, no estado do Amazonas. A CPI tem objeto definido, é uma exigência para a abertura de CPI. Tem assinaturas suficientes para a abertura de uma CPI. Mesmo assim, o senador Pacheco, presidente do Congresso Nacional, achava que não era a hora de incomodar o presidente com uma CPI. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, atendendo uma solicitação dos parlamentares que querem a CPI, determinou a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. Monocraticamente, decidiu sozinho e remeteu a decisão para que seja referendada pelos demais ministros. A informação é que, antes de dar a decisão monocrática, Luiz Roberto Barroso já deu uma conversada com os colegas e está tudo mais ou menos organizado para na próxima quarta-feira os ministros se reunirem rapidamente, manterem a decisão de Luiz Roberto Barroso. Essa decisão de abrir a CPI não estava nos planos do governo federal. E de lá para cá, desde a decisão de Barroso, muita coisa aconteceu, inclusive neste final de semana. Neste final de semana foi divulgado um áudio pelo senador Jorge Cajuru. Não sei se você conhece a figura, mas é radialista e apresentador de programas de televisão, cronista esportivo, de opiniões críticas, ácidas, e que fez carreira política, primeiro tentando ser deputado, não conseguiu, mas elegeu-se vereador em Goiânia e conseguiu eleger-se senador pelo estado de Goiás. Portanto, obteve uma votação significativa, mais de 1,5 milhão de votos. Saiu do partido pelo qual foi eleito e agora está no Cidadania. O senador já esteve no PSOL, já esteve no Patriotas, já esteve, enfim, em vários partidos políticos. E ele gravou uma conversa com o presidente da República. Não se sabe se a conversa que o Jorge Cajuru gravou, ele avisou o presidente que estava gravando. Mas foi uma conversa onde Jorge Cajuru deixa claro que ele quer que o presidente da República limpe a barra dele com os eleitores de Goiânia. Porque o Jorge está
incomodado com o ataque que tem sofrido nas redes sociais dos eleitores bolsonaristas, que são os mesmos que elegeram ele, em grande parte. Daí começou a ser atacado violentamente pelos seus eleitores e foi gravar essa conversa com o presidente. Aí ontem botou nas redes sociais e pelo que se sabe, o Bolsonaro não estava sabendo que a conversa ia ser publicada. Não se sabe, pode ser que os dois tenham combinado, mas é difícil, porque na conversa o presidente da República comete crimes de responsabilidade. Ele pede ao senador para que interfira na CPI, mudando o objeto da CPI para torná-la inconstitucional, e pede ao senador que abra um processo de impeachment contra ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. O Cajuru promete que já tinha entrado contra um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí ficou comprometido, aparentemente, né, na conversa, a também entrar contra o Barroso. O Cajuru se comprometeu com o presidente que a CPI não ia só investigar o presidente da República, mas também investigar os governadores e os prefeitos. Isso, inclusive, não é possível de se fazer. Os governadores e os prefeitos devem ser investigados também, mas em comissões parlamentares de inquérito que precisam ser abertas nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Não é competência direta do Senado da República investigar governadores e prefeitos. Mas o objetivo é tirar de tempo, né? Causar um prejuízo àqueles que o presidente considera seus opositores, entre eles ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí a ideia, que parece uma ideia idiota, porque não funciona, não tem como funcionar, a ideia está aí no ar, né? O Cajuru falando sobre ela. O Cajuru, ele gosta desse tipo de divulgação, né? Ele transforma a notícia no espetáculo. E ele apresenta o espetáculo. Ele faz questão de apresentar o espetáculo que ele cria com a notícia. Transforma os fatos em acontecimentos espetaculares, com uma narrativa própria, empolgada e, segundo ele, independente. O senador Cajuru, ele se alvora de ser independente. Você vai ouvir o que ele tem para dizer. Eu gravei um trecho do que ele anda divulgando e trouxe aqui para os nossos ouvintes. Ele se alvora de ser independente. E o que é um político independente? É um político cínico, por excelência. Porque se ele é independente, não tem compromisso partidário, não tem compromisso político partidário. Ele vai decidindo o que fazer de acordo com a opinião daqueles que o pressionam. Então, repare, é um mandato de senador da República a serviço da pressão de quem pressionar mais. E tudo que o mandatário quer é o espetáculo. É que as luzes estejam sobre ele. E hoje ele é um dos assuntos mais comentados do Twitter. Eu gravei um trecho do que ele disse e trago agora para vocês, para que vocês julguem por vocês mesmos quais eram as intenções do senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, quando gravou essa conversa com o presidente. Será que eles combinaram ou o Jorge
traiu a confiança de Bolsonaro? Ouça e julgue você mesmo. Sejam justos, não se precipitem, não julguem, principalmente a uma pessoa como eu, pela minha história, de forma irresponsável. Eu nunca pedi uma agulha ao presidente da República. Eu não negocio com ele em troca de nada. A minha honra não tem preço, até porque a honra não tem preço. Se de outros tem, julguem os outros. A mim, por favor, me respeitem, do mesmo jeito que eu os respeito. Vamos então à conversa exclusiva entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e eu ontem à noite. Manda pro ar. Então, uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores. Se mudar, 10 para você, porque nós não temos nada desse planeta. Não, eu não abro mão de ouvir governadores em hipótese alguma. Não, então olha só. Você tem... eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser ampla. Ampla, claro. Vide no Brasil. Daí você faz um excelente trabalho para o Brasil. Exato. O que eu quero fazer é isso aí. Eu não vou manchar meu nome de forma alguma. Você não é autor da CPI. Então o autor, o objetivo do autor, não sei quem é, o objetivo da CPI, como está lá, é investigar omissões do governo federal no trato da Covid. Não é meu caso. Tudo bem. Eu acabei de declarar para o Augusto Nunes, mas eu quero dizer que eu não posso ser colocado no mesmo joio, né, presidente? Nas suas entrevistas, o senhor coloca como se todos nós fôssemos iguais. Aí não é certo. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Então, mas o senhor pode dizer, não é o que pensa o senador Cajuru, que quer fazer uma investigação completa. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. São 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente. Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. E eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Tá? Para fazer um relatório sacana. Aí não é. Isso aí eu não faço nunca pela minha mãe. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns para você. Sim, mas eu só queria que o senhor desse crédito a mim nesse ponto. Cajuru, depois que nós conversamos aqui, nós estamos afinados, nós dois. É CPI ampla e investigar. Isso, E nunca revanchista. Para você. Pode deixar que, tendo oportunidade, eu falo com a vida e cito que a minha conversa, vou citar a minha conversa contigo, a CPI ampla do Covid, tá certo? E também o que o Supremo, né, com o ministro que... Exatamente. Se ele fez com a CPI, ele tem que fazer também com o ministro, né? Sim, tá ok. Né? Quer dizer, então foi uma coisa justa. Agora, o que é difícil para mim é que eu tenho uma posição dessa, presidente,
Aí todo mundo vem contra mim, porque a fala do senhor generaliza todo mundo. Né? Não é só eu, não. Todo mundo que conversar com o senhor como eu acho que o senhor tem que separar o joio do trigo. Qualquer pessoa que eu conversar fala o seguinte, olha, o Cajuru foi bem intencionado, só que a CPI é restrita. Exato. Ele agora vai fazer o possível para que seja a CPI ampla. Isso. Da minha parte, sem problema nenhum. Eu não abri muito. No Supremo, que deve ser o próprio Barroso, que Isso. vai... Não, deve ser, não, tem que ser. Por causa daquela palavra jurídica pretento. Então, juridicamente, ele é obrigado a opinar. Ele não pode colocar em nome de outro ministro. Prevento. Desculpa, prevento. E ele vai ter que despachar. Ele não pode colocar em mão de outro. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que, modéstia à parte, eu acho que eu fui bem nessa, né? Não, bem não, você foi 10. Foi 10. Então, acho que o que vai acontecer, eles vão comelar tudo. Não tem CPI, nem tem investigação de ninguém no Supremo. Ou bota tudo, ou 0-0. Eu sou a favor de botar tudo pra frente. Claro, vamos pro pau. Agora, porque a questão o Cajuru, a questão do vírus, ninguém vai curar, não vai deixar de morrer gente, infelizmente, no Brasil. Vai morrer gente. Agora, podia morrer menos gente se os governadores e prefeitos, todos, né, que pegassem recurso, aplicassem realmente em pós de saúde, hospital. Claro. Então, assim, presidente, eu sou justo. Eu nunca pedi nenhuma agulha pro senhor. O senhor sabe disso? 100% afinado, Cajuru. Estamos 100% afinados. Tranquilo. Eu nunca pedi uma agulha pro senhor, nunca vou pedir. Eu só quero justiça, presidente. Se eu tiver para te dar algo aqui, sei que você vai fazer bom uso disso e disso. O senhor me ajudou no quê? O senhor foi o único presidente da República da história do Brasil que ajudou o diabetes. Né? E isso aí é tomar lá da cá? Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, né? Tá certo. Tá, abraço pra você. Parabéns, Cajuru. Bom fim de semana e saúde, tá? Valeu, até mais. Tchau. Aqui em Brasília, na capital federal, neste domingo 11 de abril de 2021. Você ouviu aí o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. Ele gravou uma conversa com o presidente da República e publicou essa conversa. E agora a situação está complicadíssima, porque ficou claro na conversa de Jorge com Jair, com J, que o Cajuru ele queria se blindar da perseguição que está sofrendo nas redes sociais dos seguidores de Bolsonaro, dos bolsonaristas, que são muito ativos, são militantes ativos nas redes sociais e começaram a perseguir o senador. Tentou se blindar com essa divulgação. Se isso vai funcionar, eu não sei. O pior é que assim, a situação complicou ainda mais, né, para o presidente da República, porque ficou claro aí que ele está articulando contra o Supremo Tribunal Federal, e isso é crime de responsabilidade, né? Está previsto na Constituição. O Jorge Cajuru, ao buscar se blindar, expôs o presidente da República, tanto que o Flávio Bolsonaro, que também é senador pelo Rio de Janeiro, o Flávio, ele entrou na Comissão de Ética do Senado contra o Cajuru por causa de ter divulgado esse áudio. Situação aí a ser esclarecida. Se Jorge e Jair combinaram para conversar e divulgar essa conversa, como forma, inclusive, de pressionar o Supremo Tribunal Federal, pressionar os senadores, evitar que a CPI da Covid vá para frente, não se sabe. O fato é que a CPI foi aberta porque o ministro Luiz Roberto Barroso mandou que ela fosse aberta. O presidente do Senado, ele atendeu a ordem judicial. Os ministros do Supremo vão julgar o mérito em conjunto na próxima quarta-feira. E na próxima quarta a CPI já deve ser instalada. Até a próxima quarta-feira já deve estar instalada. Espera-se a leitura da instalação da CPI
para a próxima sessão do Senado Federal. Essas são as circunstâncias de momento dessa investigação, que promete, sem dúvida nenhuma, ter vários desdobramentos. E é sobre isso que eu queria falar. É que algumas comissões parlamentares de inquérito são inconclusivas e não apresentam sequer um relatório que possa ser encaminhado para providências posteriores. A importância desse tipo de iniciativa dos congressistas depende de um fator chave para produzir resultados efetivos, muitas vezes antes de sua conclusão. É preciso que as sessões tenham audiência e promovam debates que interessem aos cidadãos com ampla cobertura da imprensa e das plataformas de comunicação digital. As CPIs, onde as sessões não são transmitidas pelas emissoras de rádio, televisão e nos canais de áudio e vídeo pela internet, sem repercussão e engajamento nas redes sociais, costumam ter como destino o arquivamento, por perda de objeto da investigação. O termo terminou em pizza, se referindo a uma CPI, é porque algumas comissões parlamentares de inquérito vararam à noite e os parlamentares pediam pizza, né, para ser entregue nas comissões para continuar as sessões intermináveis e poderem se alimentar. E algumas sessões terminaram as sessões em pizza. Por quê? Porque era a comida que sobrava durante a madrugada para os parlamentares comerem. O termo terminar em pizza quer dizer terminar em nada, terminar sem conclusão nenhuma, terminar numa festa, terminar num banquete, terminar sem inquérito. E isso pode efetivamente ocorrer. Outro risco que correm as comissões como instrumento de investigação da minoria é de serem dominadas pelas forças governistas, que podem impedir a realização de diligências, além de blindar depoentes potencialmente sensíveis e implicados no inquérito. Para obter maioria, o governo pode buscar nomear um aliado para a presidência, deixando a relatoria para a oposição, mas posteriormente aliciar os membros da oposição na CPI, impedindo que decisões sejam tomadas em desfavor dos investigados. O governo pode oferecer cargos importantes no judiciário, nas cortes de contas, nas forças militares, além de destinar recursos públicos para estados onde as bancadas aceitem fechar os olhos para o objeto determinado da investigação parlamentar. Mas, se a CPI for instalada, mesmo com todos os métodos disponíveis de aliciamento e manipulação, a CPI pode resultar em revelações públicas de informações mantidas confidenciais, além de obter depoimentos de implicados que não conseguem se conter nas longas sessões de perguntas e respostas. Documentos secretos podem ser vazados para divulgação pública e, inevitavelmente, haverá dano grave à integridade governamental. Uma vez instalada a CPI, que se prepara a fórceps judicial e dentro das normas constitucionais, pode ser fatal para a popularidade do presidente e fator decisivo para a instabilidade, que pode comprometer a governabilidade e levar à interrupção do governo ou à não renovação do mandato do já pré-candidato à reeleição. Isso pode eventualmente ocorrer. O que vai ocorrer é o que nós acompanharemos nos próximos dias. Vamos agora às manchetes
dos principais portais de notícias do país. Começando aqui com o destaque de hoje da Folha de São Paulo. A Folha destaca em sua principal manchete de capa: vou ter que sair na porrada com um bosta desses, diz Bolsonaro sobre senador que pediu CPI. É um dos trechos divulgados aí agora há pouco, ainda hoje, hoje pela manhã, um dos trechos dessa conversa que está sendo divulgada a conta-gotas. Após o presidente insinuar que não sabia que áudio de conversa com Cajuru seria divulgado, parlamentar mostrou o trecho. E o trecho diz isso: vou ter que sair na porrada com um bosta desses. É bem do linguajar típico, né, do presidente da República. A matéria aqui da Folha diz o seguinte: em conversa gravada com o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, na noite de sábado, o presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, chamou o senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede do Amapá, de bosta, e afirmou que teria que sair na porrada com o autor do requerimento de criação da CPI da Covid. Abre aspas: se você não participa, vem a canalhada lá do Randolfo Rodrigues para participar e vai começar a encher o saco. Daí vou ter que sair na porrada com um bosta desses, afirmou Bolsonaro em áudio gravado por Cajuru na manhã desta segunda-feira, que foi divulgado pela Rádio Bandeirantes. No domingo, como você ouviu agora há pouco, Cajuru já havia divulgado uma gravação com informações dessa conversa telefônica. Ainda na Folha de hoje, conversa com Cajuru é vista no STF como teatro armado para constranger magistrados. Fala de Bolsonaro a Cajuru deixa todos perplexos, diz ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal. São Paulo prevê concluir vacinação de pessoas com mais de 60 anos até o fim de abril. E como está lenta essa vacinação, não é? Lenta. País com 3 mil mortos, 3 mil pessoas morrendo por dia em média. Porque tem dia que morre mais, tem dia que morre menos. Mas em média, está morrendo aí todos os dias 3 mil pessoas em todo o país. Em alguns lugares morre mais, em outros morre menos, a depender de como a pandemia está se comportando em cada estado do país. O problema é que, sem um lockdown nacional, o vírus continua circulando. Por exemplo, nesse momento, o estado do Amazonas está em queda. O número de pessoas contagiadas, de pessoas que estão morrendo, está em queda. E você lembra bem, inclusive é objeto de investigação dessa CPI, que o estado do Amazonas estava em bandeira vermelhíssima, sem oxigênio nos hospitais. Agora está em queda. Em outros estados, a CPI está estável. A pandemia está estável. Em outros, está acelerada. Sem um controle de toda a região, de todo o país, é preciso frear o contágio pelo vírus. O plano A, que foi o plano do governo federal,
era que todo mundo pegasse o vírus o mais rápido possível para que fosse desenvolvida uma imunidade de rebanho, e essa imunidade de rebanho protegesse todo mundo, e aí a doença ia embora e todo mundo voltava, e tudo voltava rapidamente. Primeiro que todo mundo, o Brasil ia explodir, né? Ia ser uma revolução econômica no país, porque o país ia voltar mais rápido, ia crescer, ia, né, estourar a boca do balão. Isso foi planejado, era o plano A de Bolsonaro e de Guedes também, ministro da Economia. Só que não deu certo. Não deu certo porque eles não contavam com como esse vírus é muito específico. Ele não é um vírus comum. Não é à toa que quebrou os mais robustos sistemas de saúde do mundo, como o da Inglaterra, como o de vários países da Europa, dos Estados Unidos, da Rússia, da Índia, enfim, até do Canadá, onde o sistema de saúde é um dos melhores do mundo. Em suma, o vírus foi subestimado pelo governo federal. Foi subestimado pelas forças políticas. O tal da retomada em V, do crescimento exponencial, não veio porque não foi possível a imunidade humoral, a imunidade de rebanho. As pessoas começaram a morrer e começaram a morrer cada vez mais, em ondas sucessivas, em alguns estados mais forte, em outros mais fraco. Aí melhora num estado, piora no outro. Como as pessoas continuam circulando livremente, um estado contamina o outro. Recentemente fizemos isso de forma proposital, né? Porque vários doentes que estavam no Amazonas foram tirados do Amazonas e distribuídos para várias regiões do país, sem nenhum critério de biossegurança. E aí a variante P1, uma das mais violentas variantes da Covid, se espalhou pelo país inteiro. Existem milhares de variantes da Covid-19 espalhadas pelo Brasil. E a pandemia está totalmente fora de controle. Nesse cenário, o que se pede, que se pediria minimamente, é que tivéssemos uma vacinação forte, né, para proteger as pessoas. E hoje, dados divulgados pelas secretarias municipais de saúde, só 4,4% da população está vacinada com a segunda dose, que é a que imuniza. Porque a vacina precisa ser tomada 2 doses e depois da segunda dose a imunidade só é adquirida 15 dias depois da segunda dose. Repare que não há imunidade automática. Ela precisa ser induzida no corpo humano. Essa é uma doença insidiosa. Porque em algumas pessoas pega e mata. Em outras as pessoas nem pegam, convivem com quem está doente e não pegam nada. E casais, inclusive, muitos casais, não é raro não. Existem até estudos que estão sendo feitos sobre isso. De casais em que a mulher pegou e o marido não pegou e o marido morreu e a esposa não morreu e não teve nada, apesar de conviverem juntos. É uma doença insidiosa e perigosa porque se todos que pegassem Covid morressem, repare, seria muito mais difícil para o vírus se disseminar na comunidade. Porque se o indivíduo pega e morre, ele não transmite tanto.
O problema é que alguns indivíduos pegam, não morrem e saem distribuindo a Covid por aí, contaminando milhares de pessoas, centenas de pessoas, apesar de não sentirem nada. O sujeito está com o vírus e não sente nada, é imune ao vírus. E por que algumas pessoas são imunes e outras não? Os cientistas não sabem ainda. Não tem ideia da carga genética que deixa algumas pessoas completamente protegidas pelo vírus e o mesmo vírus acaba por destruir completamente o sistema imunológico e matar rapidamente pessoas jovens e saudáveis, inclusive. Outras manchetes pelo Brasil. OMS avalia que pandemia poderia ser controlada se houvesse disposição de governos. Centrais sindicais brasileiras pedem doação de vacina a Joe Biden. Exaustos após um ano de Covid, muitos prefeitos dos Estados Unidos se afastam de seus cargos. Índia passa ao Brasil e é o segundo país com maior número de casos de Covid. Lá também a pandemia está descontrolada. Crianças e gestantes já podem tomar vacina contra a gripe. É a vacina contra o H1N1, não é contra o novo coronavírus. Milton Ribeiro faz nova mudança no MEC e demite presidente da CAPES. Neto estava no cargo desde janeiro de 2020. Órgão fomenta pós-graduação no país. Chefe da Polícia Federal escolhe mais um integrante e define primeiro escalão de sua gestão. Novo decreto de armas de Bolsonaro entra em vigor nesta terça. Código de Trânsito tem 57 mudanças a partir de hoje. E Receita adia para 31 de maio, prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Agora as manchetes do Mais PB, portal de João Pessoa. João defende a autonomia do Senado para apurar em CPI combate à Covid-19. Jornal da Paraíba. João envia à Assembleia Legislativa projeto que cria programa para reduzir déficit na educação em parceria com municípios. O projeto estabelece ações que serão realizadas para corrigir o déficit de aprendizagem e distorção idade-ano. O João aqui é o governador João Azevedo. Portal Correio. INMET prorroga alerta de chuvas intensas para todo o estado da Paraíba e faz recomendações. No WSCom, Saúde da Paraíba inicia a campanha de vacinação contra a influenza. No G1 Paraíba, mulher morta a facadas em Pitimbu, namorada suspeito do crime. Conforme a polícia militar, foi apurado no local que o casal estava bebendo com outras pessoas quando tiveram desentendimento por causa de ciúmes. E o amor acabou em facadas. A mulher foi assassinada. É um feminicídio. Apesar do jornal aqui no portal não chamar, mas tá claro, né? Mulher morta a facadas em público pelo namorado, e eles estavam bebendo, né, num bar, uma coisa assim. É um feminicídio, apesar de não estar sendo chamado assim pelo G1. No Paraíba Online, Receita Federal define nova data para entrega de declaração de imposto de renda. Paraíba Rádio Blog. Comissão de elaboração altera número de vagas e cargos para concurso da Polícia Civil da Paraíba. Blog do Max Silva. Programa vai alfabetizar 100% das crianças na idade certa na Paraíba. E no blog do Márcio Rangel, policial militar tem surto e faz comissário de bordo refém no aeroporto de Cumbica. Eu vi o vídeo dessa ação
e sinceramente não entendi nada. É preciso que a Polícia Militar comece a investir mais em atendimento psicológico para os seus integrantes. É o segundo policial militar que surta do nada e resolve cometer um crime. O sujeito que é treinado para proteger a sociedade se torna um criminoso sem um motivo aparente. Destaque de capa do Realidade PB. Estudo aponta mais eficácia da Coronavac com intervalo maior entre as doses. Fonte 83, Data Quality, pesquisa Data Quality, fonte 83. 55% consideram a gestão de Cícero Lucena ótima ou boa e 13% ruim ou péssima. Ora, agora, alterações no Código Brasileiro de Trânsito começam a valer. Página 1 PB. Só até hoje, prazo para contestar auxílio emergencial negado termina hoje. Paraíba todo dia. Cronograma, vacinação contra a influenza começa nesta segunda em Campina Grande. O cronograma está disponível no portal Paraíba todo dia. E finalizando com o Parlamento PB. CCJ da Assembleia Legislativa aprova medalha para Juliette, a integrante do Big Brother Brasil. A Juliette está fazendo um sucesso danado no Brasil inteiro, no mundo inteiro, devido à sua exposição no Big Brother Brasil. E agora está sendo homenageada pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Esses os principais destaques de capa de hoje dos portais de notícias. Inscreva-se para receber as notificações de atualização desse podcast diário. Se você quiser, comente aí, deixe sua opinião, me dê sugestões. Seus comentários são muito bem-vindos. Se quiser escrever para mim, mande um e-mail para arquimedesonofrio@gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.